aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridissá, arte e aprovação no vestibular. Boa noite! Sexta-feira, estamos finalizando a segunda semana de revisão voltada para a prova do segundo dia do Enem. Esperamos que os conteúdos abordados de matemática e ciências da natureza tenham contribuído com a sua preparação. E hoje, para finalizar nossa semana, estaremos trabalhando os conteúdos de ciências da natureza com os professores Kelton, Regis e João Paulo. Boa noite, professores! Boa noite, Alana, boa noite, Regis. Boa noite, Joãozinho. Galera, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa reta final aí de preparação para o Enem, né? Você não tenha dúvida que todos nós estamos aqui torcendo muito por vocês, torcendo para que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês vêm aprendendo durante o ano, durante essas aulas de véspera, né? E não tenho dúvida que, assim, você vai chegar lá e mandar muito bem, porque você está preparado, né? E tem um detalhe, assim, que eu acho que, independente de qualquer coisa, é válido, é a justiça de Deus, né? Quem estuda, passa. Se você fez sua parte, meu irmão, é só esperar o resultado, que o resultado vem, tá? Então, vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Regis, pro Joãozinho. Vai ser uma noite muito bacana aqui nós três. Química, Física e Biologia. Tamo junto e misturado. Gente, é de uma satisfação enorme estar aqui do lado do meu amigo Kelton, Joãozinho, tamo junto. E eu queria, né, que vocês lembrassem que realmente vocês estão preparados, tá? Da mesma maneira que o nosso amigo Kelton falou, certo? Você já estudou. Você já sabe. Então, aquele momento de você ter tranquilidade, calma, certo? Parcimônia e, nesse momento, executar tudo aquilo que você sabe na prova. É só você guardar um pouquinho essa ansiedade, né? Que eu tenho certeza que vai dar certo, não é não, João? Com certeza. E muito boa noite a todos vocês. Boa noite, Alana, Kelton, Regis. E é uma alegria realmente muito grande estar aqui nesse programa que é tão especial, que mora no nosso coração e que a gente faz com tanto carinho, toda a nossa equipe, toda a escola, para poder oferecer a você esse momento de revisão tão especial nesse vestibular que é tão importante, nesse exame que é tão importante. Então, com certeza vai ser uma noite muito proveitosa e é tranquilidade, serenidade, que vai dar tudo certo. Confie, acredite, você está muito bem preparado. O que você vai fazer agora é só reacender alguma chama que pudesse estar fraquinha, reforçar alguma coisa que pudesse estar faltando ainda ser reforçada. Mas a caminhada já foi feita ao longo desse ano, ao longo de todos esses estudos, ao longo dessas semanas tão intensas de revisão. Beleza? Vamos pôr a mão na massa, né, e começar as atividades, não é não? Vamos trabalhar. Vamos nós. Primeira questão, então. Admite-se desde a década de 20 do século passado que o universo está em expansão. Isso pode ser constatado com o auxílio de uma técnica chamada espectrometria óptica, na qual um aparelho chamado de espectrômetro óptico detecta e analisa a luz proveniente de uma fonte luminosa. Ao analisar a luz proveniente das galáxias, estejam elas em qualquer direção em relação ao equipamento, observa-se que as emissões luminosas apresentam desvios nos valores de comprimentos de onda. E agora chegamos àquele momento importante de sublinhar, sempre de maneira a aumentar o valor original do comprimento de onda da luz emitida pela galáxia. Palavrinha-chave aí, hein? Sempre de maneira a aumentar o valor original do comprimento de onda da luz emitida pela galáxia. Considerando a velocidade da luz constante em todas as direções, tais observações são possíveis devido a um fenômeno que ocorre no espaço, conhecido como efeito Doppler, espalhamento, refração, difração ou dispersão. Seguinte, o que é que acontece? Quando a gente estuda essa parte de fenômenos ondulatórios, sem sombra de dúvida a gente está diante do tema mais pertinente do ramo da própria ondulatória. Né? A coisa que há de mais interessante quando a gente vai estudando as diferentes áreas que pertencem à física é exatamente a gente ver os fenômenos associados a elas. A gente estuda uma eletricidade, falar dos fenômenos elétricos. A gente estuda o magnetismo, falar dos fenômenos magnéticos.
falar da termologia, falar dos fenômenos térmicos, e não seria diferente com ondulatória. Ondulatória tem uma riqueza maravilhosa de fenômenos, né? Difração, interferência, polarização, ressonância, efeito Doppler. Aqui, particularmente, o que é que está sendo descrito? Nós estamos analisando uma variação do comprimento de onda detectado de uma luz emitida pela galáxia. Nas palavras da própria questão, ao analisar a luz proveniente das galáxias, estejam elas em qualquer direção em relação ao equipamento, observa-se que as emissões apresentam desvios nos valores dos comprimentos de onda, de modo a aumentar o valor desse comprimento de onda. Pense comigo, será que existe algum fenômeno ondulatório que tem essa capacidade? Essa capacidade de fazer com que um observador, seja ele um observador humano, seja ele um observador tecnológico, detecte uma frequência aparentemente diferente da frequência realmente emitida? E uma vez detectando uma frequência aparentemente diferente, um comprimento de onda também aparentemente diferente, isso parece que soa familiar, não é verdade? Bem, você deve lembrar, quando você estudou ondulatória, de um efeito chamado de efeito Doppler, que é muito famoso naquela questão da ambulância, lembra? Você está aqui, digamos, paradinho na calçada e lá vem vindo uma ambulância se aproximando de você. E você escuta um som mais agudo do que o som emitido pela sirene da ambulância. Depois, quando a ambulância vai se afastando, você escuta um som mais grave do que o som emitido pela ambulância. João Paulo, mas aqui a questão não está falando de som, a questão está falando de luz, mas com a luz a ideia é muito similar. Se você está aqui como observador e vem vindo uma determinada fonte se aproximando de você, ou então você vai se aproximando dela, se existe um movimento relativo de aproximação entre vocês, você detecta a frequência dessa luz como se fosse maior do que a própria frequência real. Essa frequência a gente chama de frequência aparente. E se há um afastamento, você detecta essa frequência aparente menor do que a real. Mas pense comigo, velocidade é igual a lambda vezes f. E pelo próprio enunciado foi dito aqui que a velocidade já está constante. Então, se a velocidade já está constante, comprimento de onda e frequência serão grandezas inversamente proporcionais. Então vamos agora associar tudo direitinho. O enunciado disse que a luz detectada de uma determinada galáxia está sendo detectada com comprimentos de onda maiores do que o que se esperava que fosse. Se os comprimentos de onda detectados estão maiores do que se esperava, então as frequências estão menores do que a que se esperava. Então, que tipo de movimento relativo a esse observador essas galáxias estão tendo? Um movimento relativo de afastamento. Por isso que se fala sobre a expansão do universo. Então, isso aí é o que chamamos de efeito Doppler. Então, falou desses tipos de situações, seja com ondas luminosas, seja com ondas sonoras, em que você tem uma percepção diferenciada de frequência e eventualmente do comprimento de onda, se lembre logo do efeito Doppler, como diz aí a alternativa A de Aritsá. Vamos lá. Dando continuidade, gente, às nossas questões, nós vamos começar com a questão 4, que é uma questão de química, tá? Nós vamos falar um pouco sobre correção de pH de solo, acidez, basicidade, né? Que é um assunto bem pertinente para esse perfil de prova moderna, tá bom? Então fica ligado e vamos lá começar a nossa questão, tá bom? Fala o seguinte: um agricultor pretende iniciar um empreendimento de produção de frutas e para isso submeter uma amostra do solo de sua propriedade para análise química e parecer técnico de um engenheiro agrônomo. Gente, ele bota uma tabelinha aqui que fala o seguinte, tá? Ó. Resultado da análise. O pH do solo da propriedade tem pH 5. O pH do solo ideal para a fruta é 6. Então veja bem, ó. Se a escala de pH varia de 0 a 14, sendo que 7 é neutro, e quanto mais perto de 0 é mais ácido, o solo daquela fazenda está mais ácido do que o ideal. Então aquele solo não está em condições perfeitas porque está um solo ácido, beleza? O parecer técnico recomenda fazer a correção do pH. Onde tem correção de pH, você pode puxar uma setinha e botar o nome calagem, que é um outro nome possível para a correção de pH. Calagem, tá? Para que o agricultor possa fazer a correção do pH do solo,
de forma adequada para a sua produção, ele deverá adicionar no solo que tipo de substância? Meu povo, esse é um tipo de questão clássico, mas um tipo bem clássico em prova de vestibular moderno, tá? Então veja bem, se o nosso solo está ácido, qual é a nossa missão na questão? Papo reto, bem direto ao assunto. Marque a alternativa que apresenta uma substância básica. E tem um detalhe, ó. Tudo que for de característica fisiológica ou ambiental, a gente nunca pode corrigir com ácido forte ou base forte. Por exemplo, o Kelton está com azia. Para corrigir a azia do Kelton, ele deve tomar item A, soda cáustica, B, hidróxido de magnésio. Kelton, eu marquei soda cáustica porque eu achei que era uma base forte, então ia passar mais rápido a azia. Inclusive passava para sempre, né? Você ia matar o pobre do Kelton. Macho, o ideal é que você tome uma substância levemente básica ou levemente ácida. Beleza? Se for no solo, como é que corrige o pH? Nunca com a base forte. Uma substância levemente básica ou levemente ácida. Kelton, mas por que eu não posso botar ácidos fortes ou bases fortes? Porque eles têm reação exotérmica, evapora nutriente, empobrece o solo, né? Causa lixiviação. Então, tudo que for fisiológico ou ambiental nunca corrige com coisa forte, tá? Então vamos lá. Item A. Se a nossa missão é encontrar uma substância básica para corrigir o solo ácido, item A. Genética dos sais, né? A gente tem aqui o NaCl. Cara, qual a genética desse sal? Ele vem do Na e do Cl. Velho, a base que forma esse sal é o NaOH e o ácido é o HCl. NaOH é família 1, base forte, HCl é ácido forte. Tem 3 hidrácidos fortes, né? HCl e BRI. Se o ácido e a base são fortes, esse sal ele é um sal neutro, ou seja, esse sal não serve para corrigir pH do nosso solo. Professor, e se nós tivermos, por exemplo, aí, uma substância como, vai dar certo? Uma substância como o P2O4. Cara, se você olhar o P2O4, ele é um P4O10, desculpa. O P4O10, ele é um óxido ácido. Cara, sua pergunta podia ser assim, Kelton, mas cara, como é que eu vou descobrir que esse cara é um óxido ácido? Eu acho tão bonito quando tu fala, né, óxido ácido. Tu jura que eu sei. Velho, quem define a característica do óxido é o NOx dele, tá? Se tu tiver NOx mais 1 ou mais 2, NOx baixo, B de baixo, é B de básico. Então, o óxido seria básico. Então, anota aí, tá? NOx mais 1 ou mais 2, básico. Mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7, NOx alto é ácido. A de alto, A de ácido, tá? Se o NOx for mais 3, ou se o cara for um metal de transição, bloco D da tabela periódica, teu óxido seria anfótero. Nesse caso aqui, ó, P4O10 vai formar um óxido ácido. Não dá legal, porque óxido ácido não corrige pH de solo ácido, tá? Beleza. O C que ele bota é o KNO3. Velho, o KNO3, ele vem de uma base que é forte, que é o KOH, e de um ácido que é forte, que é o HNO3. Meu irmão, se o ácido é forte e a base é forte, o nosso sal será neutro. Sal neutro não resolve o nosso problema. Estou em busca de uma substância que seja básica. Ô, prof, item D, NH4Cl. A genética desse sal vem do NH4OH e do HCl. Hidróxido de amônio é base fraca. Só existe base forte na família 1 e 2. Ácido clorídrico é forte, então se o ácido é que é forte, o nosso sal é um sal ácido, então não ajuda em nada no solo e é bem capaz de ser o item E, né? Item E, óxido de cálcio, lembra, ó, NOx mais 2, mais 1 e mais 2, NOx baixo, forma um óxido básico. Ideal para corrigir pH de solo ácido. Mas diga assim, Kelton, claro, calagem normalmente é feita com 3 substâncias, tá? Vou botar bem aqui, ó. Calagem pode ser feita
com a cal, com hidróxido de cálcio ou com calcário, carbonato de cálcio, que é o mais comum da calagem, beleza? Logo, a nossa questão aí, ó, item correto, item E, beleza? Passar aqui nossa questão agora de biologia com o professor Reginho Romero. É nóis. Ô, Keltinho, obrigado, viu? Valeu, bebê. Deixa eu passar pra ti aqui. Você é um cara Você é com um altos índices de antiboagem. Rapaz, você não é 10 não, você é 11 com 2E, professor. 11 com 2E. Obrigado, viu? Agora eu me senti Tá? prestigiado. Aí. Vamos lá, galera. É o seguinte, vamos trabalhar agora com a nossa primeira questãozinha de biologia, que seria referente aí à nossa questão de número 7 do nosso módulo, tá bom? Questão muito bacana. Keltinho, se você quiser me ajudar, certo? Eu agradeço. Porque se você observar aqui com carinho, nós temos uma questão que trabalha com fluxo hídrico, osmose, certo? Concentração, coisa que eu tenho certeza que você domina, tá? Não tanto quanto você, mas a gente tem. Valeu. Mas vamos lá, vai dar certíssimo. Eu tenho certeza que você desenrola isso aqui de boa. Vamos lá. Questãozinha de número 7, olha que legal. A hiponatremia é a redução da concentração plasmática de sódio em menor, certo? Na realidade, de 186 milimols por litro. Por excesso de água em relação ao soluto. É a tua cara, essa parte de soluto, solvente, principalmente que a gente trabalha muito isso em concentração, relação daquilo que será diluído sobre o seu diluidor. Não é assim? E ele fala o seguinte, ó, as causas comuns incluem o uso de diurético, diarreia, insuficiência cardíaca, doenças hepáticas, doenças renais, síndrome de secreções inapropriadas, de ADH, que seria o hormônio antidiurético, que é aquele hormônio que controla literalmente o volume de urina que é liberado. Então, se você observar com carinho, nós temos algumas informações que são extremamente importantes. Primeiro, eu estou trabalhando com uma doença que fala da redução plasmática de sódio. E observe que ele fala algo interessante. Ele fala que eu tenho uma redução da quantidade de sódio em relação ao montante hídrico. Eu sei que meu amigo Kelton, quando ele trabalha com soluto, solvente, principalmente com solvente, ele trabalha com uma variedade muito maior do que a gente na biologia. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com a matéria viva, os seres vivos, nós observamos que o volume maior de líquido que nós temos é basicamente água. Por isso que nós resumimos da seguinte maneira: pensou em solvente, nós pensamos na água, que tem aquele diálogo, né? Solvente praticamente universal, solvente universal, mas enfim, a gente gosta de dizer que o solvente dilui praticamente tudo, tá? Mas observe que a questão, ele dá ênfase ao seguinte: eu estou trabalhando com um problema que está vinculado à redução de sódio, aí saiu meio torto, tá? Mas é aqui, sódio, tá bom? Com relação à quantidade de sódio em relação ao volume hídrico, tá certo? E o que a pergunta, certo, nos tende a pensar? Ele coloca o seguinte: à medida que a concentração de sódio no líquido extracelular, informação importante, olha aí, Kelton, a quantidade de sódio no líquido extracelular diminui, pode ocorrer disfunções graves aí na nossa célula, como nos neurônios, devido, informação importante. Quando nós trabalhamos com fluxo de água, a gente pensa logo em um transporte passivo, que nós denominamos de osmose, tá? Regis, por quê? Nós resumimos da seguinte maneira: se o grande objetivo é igualar as concentrações, é um transporte passivo. Se é um transporte passivo, tende a não utilizar, não precisa, não requer de energia. Quando a gente diz energia, viu, Ketinha? Energia molecular, é gasto de ATP, beleza? Mas não acontece a necessidade do gasto de ATP, diferente de um transporte ativo. O transporte ativo é aquele que acaba por necessitar de energia. Por quê? Porque ele vai contra o gradiente de concentração. É o famoso remar contra a correnteza. Se você tende a ir a favor da correnteza, para que gastar energia? Para que remar? Se você vai contra a correnteza, te prepara para nadar. Ou seja, você vai gastar muito mais energia nesse processo. Então entendemos até aí. Observe que quando nós trabalhamos
com fluxo de água, Regis, por que você está falando fluxo de água? Todos os itens que são aí visualizados na questão, ele coloca, ó, saída de água, entrada de água, saída de água. Então, algumas correlações a gente pode fazer. Se eu estou trabalhando com fluxo de água, certo? É fluxo de solvente. Se é um fluxo de solvente, eu estou trabalhando aí com osmose. Então, eu sei que algumas correlações podem gerar exclusão de alguns itens. Como assim? Se você observar, ele coloca na letra C, transporte ativo. Transporte ativo trabalha prioritariamente com fluxo dissoluto, digamos, do meio, certo? De um determinado meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Portanto, vai contra o gradiente de concentração. Logo, gasta energia, tá certo? E lembrando que quando nós trabalhamos com fluxo hídrico, é um fluxo normal, natural, que não requer gasto energético. Por quê? Porque é um transporte passivo, tá certo? Se você observar aqui, ó, ele coloca entrada de água por meio de vesículas membranosas. Galera, a água flui e se desloca através da membrana e não sendo envolvida por ela. Aqui não tem aquela brincadeira de fagocitose, certo? Nada disso. Então, um fluxo hídrico direto, tá certo? Bom, então a gente sabe que isso está vinculado à osmose, que é fluxo de água, e a minha resposta acaba ficando mais entre a letra A e a letra B. Então vamos fazer aqui um esquema rápido. Imagine que eu tenho um meio qualquer, está aqui a minha célula. Bonita a minha célula, mas está aqui ela, tá? Aí aqui eu tenho uma concentração qualquer, beleza? E observe que eu tenho a mesma concentração, por enquanto, no meio extracelular. Se a concentração externa e a concentração interna são equivalentes, são iguais, isso quer dizer que a tendência é a água entrar e a água sair por osmose, mas o volume das minhas células se mantém estável e constante. Confere? Legal, entendi. Mas se você observar na questão, ele está dizendo que a concentração de sódio no líquido extracelular diminui. Resumindo, voltando aqui ao nosso desenho, imagine que eu tenho a minha célula, que isso era para ser uma célula, viu, Kelton? Isso aqui é uma célula. Não ria não, rapaz. Tá? É a minha célula, tá certo? Concentração interna tal, concentração externa menor, diminui. Beleza? Isso aí também era para ser um C, tá bom? Tá, justamente um C, eu tô vendo aqui. Obrigado, tá? Isso era para ser um C. Aí o que que acontece? Não ria não, viu? Tá dando certo, tá? O que que isso quer dizer? Se a concentração interna é maior do que a concentração externa, a tendência é o meio interno ser hipertônico em relação ao meio externo, que acaba sendo hipotônico. E a água tende a se deslocar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Keltinho, exemplo simples. Se você quiser retirar a água da carne, para você fazer aquela velha carne seca, carne de charque, enfim, a gente coloca uma grande quantidade de sal envolvendo a carne. E você nota que com o tempo ele vai desidratando a carne, confere? Por quê? Porque o sal, que torna o meio hipertônico, puxa a água do meio hipotônico. Então qual seria o meio mais, entre aspas, teoricamente salgado aqui na nossa brincadeira? O meio intracelular. Então a tendência é a água entrar, beleza? Se a água acaba por entrar, isso aumenta o volume da célula. Dependendo da diferença de concentração, a tendência é acontecer até a ruptura daquela célula, beleza? Então, em resumo, a água entra por osmose, resuminho aqui, nossa resposta acaba sendo letra B. B de boa prova. Boa. Só pegando aqui o gancho do Regis, tá? Interessante, Regis, falando aqui de osmose. Não, pode deixar aí só um comentário rápido. A percepção de biologia e de química, gente, como é interessante o vínculo que existe, né? Existe uma relação, Regis, na química que a gente chama de força intermolecular, vocês veem, né? Uhum. A força eletromotriz que move a osmose se chama carga. Quando tu botou aí, ó, a concentração de sódio dentro da célula está maior do que fora, a interação água-água é a ligação de hidrogênio, que é uma interação forte. Mas existe uma interação ainda maior que a ligação de hidrogênio, que é a íon dipolo.
É como se o sódio olhasse para a água e perguntasse assim, água, você prefere fazer ligação de hidrogênio com outra água ou você quer fazer íon dipolo comigo? A água vai dizer íon dipolo. Então, a carga, excesso de sódio, é que puxa a água. Então, a força eletromotriz que move a osmose é a carga eletrostática, né? Por isso que quando você tem 2 frascos lá, viu, João? Por mais que os 2 estejam abertos, submetidos à mesma pressão externa, a osmose acontece espontaneamente porque o lado com mais soluto tem um maior gradiente de carga e essa carga que faz a sucção, né? Então, é a eletromotriz. Bacana. E outra coisa interessante, que a gente quando fala, nós professores, né, de Química, Biologia, de osmose, a gente sempre usa o exemplo do sal. As questões falam de sal, mas se o nosso Enem fosse agora e perguntasse assim, ó, é possível conservar, por exemplo, um alimento com sal? É possível conservar um alimento com açúcar? Por osmose, as duas são corretas? As duas são falsas? Não existe osmose? Qual era o item correto? Gente, sal e açúcar conservam exatamente da mesma forma. É que em propriedades coligativas não importa o tipo de soluto, o que importa é a quantidade de soluto. Então, se eu tiver 1 mol de açúcares e 1 mol de íons, eles têm o mesmo efeito coligativo, tá ligado? Então, se eu comer uma coisa com muito sal, vou ter sede. Mas se eu comer uma coisa muito doce, também vou ter sede, né? Então, se eu pensar em termos de osmose, ambos desidratariam porque ambos são solutos, né? Então, se um dia cair para você falando de açúcar ao invés de sal, não importa quem é o soluto. O que importa é a quantidade dele. Assim, Regis? Show de bola, Beleza? bacana, maravilha. Beleza amigo? pura, né? Então vamos nós. À vontade. Maravilha. Vamos para a questão 2, então. A figura abaixo é um print screen, captura de tela, de um objeto virtual de aprendizagem e representa um gerador de força eletromotriz induzida, FEM induzida. Todos os componentes que compõem o experimento podem ser alterados para que o valor da força eletromotriz induzida seja aumentada ou reduzida. Assim, pode-se aumentar ou reduzir o fluxo de água, a intensidade do campo magnético ímã de barra e do solenoide, o número de espiras e a sua área. Na situação apresentada, para surgir uma força eletromotriz induzida, é necessário que o fluxo magnético... Vamos fazer uma pequena leitura primeiro das 5 alternativas para a gente pegar o mote da questão, né? É necessário que varie com o tempo através do circuito, gerando então uma corrente contínua. É necessário que o fluxo magnético não varie com o tempo através do circuito, gerando então uma corrente alternada. É necessário que o fluxo magnético varie com o tempo através do circuito, gerando então uma corrente alternada. É necessário que o fluxo magnético não varie com o tempo através do circuito, gerando então uma corrente contínua. Ou é necessário que o fluxo magnético seja gerado pelo trabalho realizado internamente, gerando então uma corrente contínua. Olha, uma coisa que é muito interessante quando a gente faz questões nesse padrão do Enem é que nelas é muito presente o aspecto do gráfico, ou então da tabela, ou então do infográfico. E esses tipos de informações que podem eventualmente vir nas questões, a gente tem que se amarrar muito nelas, porque elas revelam grandes segredos interessantes para você encontrar qual é a alternativa correta. Então veja bem, o esquema que foi mostrado aqui logo no comecinho do texto, ele é um esquema muito de uma engenhoca bem curiosa, né? Você tem uma torneira derramando água, essa água que vai sendo derramada vai batendo nessa espécie de moinho, onde nós temos um ímã, consequentemente o moinho gira e o ímã também, né? Já que ele está preso a esse moinho, e pertinho desse ímã, com seu respectivo polo norte e polo sul, nós temos aí esse fio enroladinho em várias voltas, constituindo aí o que chamamos de uma bobina, que por sua vez está conectada a uma lâmpada. O próprio texto diz que a gente tem como alterar cada um desses parâmetros. A gente pode usar um ímã mais forte ou mais fraco em termos de intensidade de campo magnético. A gente pode controlar o fluxo de água na torneira, o que poderia fazer esse ímã girar num ritmo diferente. A gente pode, de repente, criar um tipo de bobina com mais voltas ou com menos voltas. Podemos também criar uma bobina com a área, né, maior ou com a área menor. Quer dizer, são tantas variáveis interessantes, né, que a gente pode eventualmente alterar, mas
o comando da questão qual foi? Que foi produzida aqui uma tensão induzida, foi produzida aqui uma força eletromotriz induzida. É com certeza uma das coisas mais lindas e significativas da física do século XIX, lá com o grande Michael Faraday, considerado até hoje um dos maiores físicos experimentais que já existiu. Michael Faraday estava realizando experimentos tanto de eletricidade como de magnetismo, e ele conseguiu perceber que se você pegar, por exemplo, uma espira e aproximar e afastar dela um ímã, você consegue produzir nela uma tensão induzida. Isso hoje, se a gente conecta uma espira dessa, uma voltinha dessa, uma circunferênciazinha dessa, por exemplo, numa lâmpada, pode motivar a lâmpada a se acender. Imagina se a gente conseguir fazer isso de maneira mais intensa. Como a gente poderia, de repente, intensificar esse processo? A gente poderia, ao invés de usar uma única volta, usar várias voltas, que aí a gente vai potencializar mais ainda o efeito chamado de indução eletromagnética. Meus queridos, é uma das coisas mais fantásticas que o ser humano já conseguiu descobrir do ponto de vista científico. A maioria das usinas que nós temos aí à nossa disposição, como é o caso da usina hidrelétrica, da usina termoelétrica, da usina nuclear, da usina eólica, trabalham com esse fundamento. Dê-me magnetismo, dê-me um circuito e tente, de alguma maneira, fazer com que esse fluxo do campo magnético através de um circuito, ele varie. Se você conseguir fazer isso, fazer com que o fluxo magnético através de um circuito varie no decurso do tempo, você vai produzir ali uma tensão induzida, chamada de força eletromotriz induzida, que apesar de ter o nome de força, não é uma força, certo? É uma tensão, né? E, portanto, tem dimensão de volt. Então, professor, do ponto de vista, digamos, analítico, como é que a gente poderia calcular esse fluxo magnético? Bem, vamos fazer aqui uma pequena ilustração para a gente esboçar essa situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui nessa minha ilustração somente uma única espira. Então, eu desenhei aqui uma espécie de circunferência, né? Está desenhado aqui meio em perspectiva. E vamos desenhar aqui essas retinhas azuis perpendiculares ao plano desse círculo. Essas retinhas azuis que eu estou desenhando, nós vamos chamar de normais, tá certo? Então, são segmentos imaginários perpendiculares ao plano dessa região que nós estamos contemplando. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui algumas linhas de indução de campo magnético. Então, vou desenhar aqui um campo magnético que, nesse momento, está com essa direção e com esse sentido, entrando por um lado e saindo pelo outro, e aqui do mesmo jeito. Vale lembrar que a intensidade desse campo magnético nós temos condição de modificar, como também nós temos condição de modificar a direção e o sentido desse campo magnético no decorrer do tempo. Então, nós temos a possibilidade de mudar esse ângulo que o vetor indução magnética forma com a normal. O que é que a gente chama de fluxo magnético? O fluxo magnético é uma grandeza que, para essa situação aí, seria dada pelo produto da intensidade do campo magnético, pela área através do qual esse campo magnético está fluindo, está atravessando, e vezes o cosseno do ângulo que esse vetor campo magnético forma com essa reta chamada de normal, ou seja, BA cosseno de θ. Professor, e se eu tivesse mais de uma volta? Se ao invés de ser só uma única espira, fossem 2, 3, N espiras, então você pegaria esse mesmo resultado, BA cosseno de θ, e apenas multiplicaria pelo número de espiras. Eu tenho 5 espiras, então o fluxo total seria 5 vezes o BA cosseno de θ. Esse BA cosseno de θ é o fluxo de uma única espira. Perceba que nós temos aí, nitidamente, 3 oportunidades de mudar esse fluxo magnético com o passar do tempo. A gente pode mudar a intensidade do campo magnético. De que maneira? A gente pode, por exemplo, aproximar o ímã e afastar o ímã, aproximar o ímã e afastar o ímã, ou então pegar a própria bobina e aproximá-la ou afastá-la. Tem que haver um movimento relativo aí de aproximação ou de afastamento, de modo que você faça, nesse caso do ímã, com que você vá ocasionando essa mudança na intensidade do campo magnético, para a situação descrita. Segunda possibilidade seria mexendo na área.
E aí, nesse caso, a gente teria que encontrar uma maneira de essa bobina ter esse círculo com uma área maior ou menor no decorrer do tempo. E terceira e última maneira, que é uma das maneiras mais utilizadas e mais versáteis de ser utilizada, é modificando esse ângulo θ. Como é que eu poderia modificar o ângulo que o próprio campo magnético forma com essa normal? Eu poderia, por exemplo, ficar girando o ímã. Poxa, professor, é o que está acontecendo aqui, né? O ímã está girando. E no que o ímã gira, o próprio vetor campo magnético, ele também vai girando junto. Concorda? O que vai modificando o ângulo θ. Então, temos essas três possibilidades para, quando queremos fazer a indução eletromagnética acontecer, ela acontecer. E aí, o que foi que o Michael Faraday descobriu? Que se você quiser calcular o módulo dessa força eletromotriz induzida, é necessário que a gente encontre uma maneira de variar esse fluxo no decorrer do tempo. Ou seja, precisamos ter um delta fluxo, ou seja, uma variação de fluxo no decorrer do tempo. E essa é a expressão que constitui o que chamamos de lei de Faraday-Neumann. Né? Faraday foi o idealizador da coisa, né? O grande mentor disso daí, e Neumann era um grande parceiro dele, que trabalhava nesse mesmo experimento e que matematizou essas observações do Faraday. Veja que essa equação, ela resume, em poucas palavras, qual é o sentimento para produzir uma tensão induzida. É ter, no decorrer do tempo, uma variação de fluxo ocorrendo. Precisamos ter um fluxo magnético variável. Poxa, professor, na hora que você leu as 5 alternativas, teve algumas que falaram sobre isso, sobre fluxo magnético variando. Tivemos a alternativa A e tivemos a alternativa C. Só que a alternativa A está dizendo que a corrente ela é contínua e a alternativa C está dizendo que a corrente é alternada. E agora, como é que eu sei se a corrente é contínua ou alternada? Se a gente voltar para a lei de Faraday-Neumann, você perceba que da maneira com que foi feita a diagramação desse experimento da questão, nós iremos constantemente ficar mudando a direção e o sentido do campo magnético que atravessa essa bobina. Ao fazermos isso, nós estaremos modificando pelo menos o ângulo θ. Então, o que é que vai acontecer com o ângulo θ? Tem hora que ele vai ter cossenos aumentando, tem hora que ele vai ter cossenos diminuindo. E você lembra da trigonometria, o que acontece quando os ângulos vão mudando, né? Tem hora que o cosseno aumenta, tem hora que o cosseno diminui, tem hora que o cosseno aumenta, tem hora que o cosseno diminui. Então, você produz aí uma tensão que recebe muitas vezes o nome de tensão alternada. E no que a tensão é alternada, a corrente elétrica produzida por consequência também é uma corrente alternada, ok? Para que a gente pudesse ter aqui uma corrente contínua e constante, a gente precisaria que a própria força eletromotriz induzida, ela também fosse constante, mas não é o nosso caso. Como pelo menos o ângulo θ aqui já vai ficar constantemente se modificando, esse cosseno vai ficar em oscilação, então a tensão também vai ficar oscilando consequentemente, beleza? Então guarde isso com carinho. Nome do fenômeno, indução eletromagnética. Nome da lei que descreve, lei de Faraday-Neumann. E, para que ela aconteça, precisamos que o fluxo magnético varie no decurso do tempo. Quanto mais ele variar no decurso do tempo, maior a força eletromotriz induzida, ok? Então, portanto, ficamos aqui com a alternativa C, de certeza da sua aprovação. Boa! Maravilha! Vamos lá. Interessante que eu vendo aqui o Joãozinho falar sobre o Faraday. Quem conhece o João mais de perto, né? Que é o meu caso, constantemente. Entendedores entenderão. Os entendedores entenderão. Sabe o quanto esse cara é apaixonado pelo Faraday, né? O cientista preferido dele, por isso que ele com certeza. chega a brilhar os olhos quando ele fala do Faraday. Vamos lá. Questão 5, tá, gente, de química, fala o seguinte. Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos industriais em Itapevi, na Grande São Paulo. O local armazenava 3 toneladas de fosfeto de alumínio. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, o fosfeto de alumínio reagiu com água usada para apagar as chamas, produzindo hidróxido de alumínio e fosfina. Tá. A fosfina é um gás tóxico e incolor que não reage com água, porém reage rapidamente com oxigênio. Marca essa expressão, vai lá. Liberando calor. Cara, a chave da questão está aqui, ó, liberando calor. É uma reação que libera calor,
produzindo o pentóxido de difósforo P2O5. Segundo os médicos, a inalação do P2O5 pode causar queimaduras tanto na pele quanto em vias respiratórias devido à formação do ácido fosfórico. Beleza. Então, houve uma reação exotérmica que liberou calor. O subproduto dela, que é o P2O5, se inalado, ainda produz um óxido, que esse óxido, quando entra em contato com a água, com a mucosa do nariz, dos olhos, né, gera ácido fosfórico, tá? Os gráficos 1, 2 e 3 representam a variação de energia em função do caminho de reação para as 3 transformações químicas, sendo R reagente e P produto. Top! Então, se você olhar aí, ó, entre os gráficos 1, 2 e 3, aquele que representa corretamente a reação da fosfina com oxigênio. Lembra que nós marcamos lá que a fosfina com oxigênio faz uma reação que libera calor? E se libera calor, essa reação é exotérmica. Deixa eu te lembrar, rapidinho, ó. Toda reação que é exotérmica, ela tem o ΔH negativo, é uma reação que libera calor para o ambiente. Quem colocar a mão próximo a qualquer reação exotérmica, suponha que isso aqui seja uma mão, tá? Cara, esse cara que colocar a mão próximo à reação exotérmica, sem dúvida, vai sentir que esse ambiente está quente. Porque se a reação libera calor para você, você botou a mão próxima, vai sentir quente. Acende um palito, bota pertinho lá da tua mão, fica quente, tá? Então, exotérmico deixa o ambiente quente, libera calor. O contrário do endotérmico, né? Todo processo endotérmico tem o ΔH positivo, é um processo que absorve calor do ambiente, onde ocorre um processo endotérmico. Quem colocar a mão próximo a esse processo vai sentir que esse ambiente deixa a tua mão fria, tá? Deixa eu só ajeitar essa seta aqui. Mais uma vez, pronto. Ó, vai deixar a sua mão fria, porque a reação absorve calor de ti. Se a reação absorve calor de ti, você que perdeu o calor vai sentir frio, né? Bota álcool na mão e sopra. Fica geladinho, porque o álcool, para evaporar, ele absorve calor de ti e sai. Você sem calor é você com frio, né? Então, para a gente, um processo que no gráfico libera calor é o gráfico 1, que começa com alto conteúdo energético e passa por um baixo conteúdo energético. Eu não vou nem discutir os outros, né? Como ele quer? O gráfico que mostra a reação exotérmica, gráfico 1. Item correto, item B. É o gráfico 1, pois se trata de uma reação exotérmica e o ΔH negativo, tá? Então, questão 5, item correto, B de boa prova. Valeu! Aproveita esse momento também para fazer um convite, tá? Amanhã nós teremos o nosso aulão de véspera, lembrando que ele irá acontecer presencialmente nas 3 sedes da nossa escola e também será transmitido aqui no canal do Aritsá no YouTube. E agora com você, Regis, próxima questão? Vou colocar aqui na minha questãozinha, para ficar legal. Pronto. Essa questão também é bem interessante, tá? Olha aqui, ó. Bebê com DNA de 3 pais nasce na Grécia. Por que é que você está me olhando desse jeito, João? É só a questão. Deixa eu terminar antes de você pensar no que pode ser. Tá bom? Tenha calma, tá? Ele coloca assim, ó. Bebê com DNA com 3 pais nasce na Grécia. Forma experimental de fertilização in vitro faz com que o bebê seja parente da mãe, da doadora dos óvulos e do pai. Um bebê com DNA de 3 pessoas nasceu na Grécia após um controverso tratamento de fertilidade. De acordo com os médicos, a mãe e a criança, que nasceu pesando 2,9 quilos, passam bem. Os médicos acreditam que estão fazendo história na medicina e que o tratamento poderia ajudar casais com problemas de fertilidade em todo o mundo. Já entendemos aí a questão,
beleza? E tem algumas informações aí que são extremamente relevantes. Mas antes da gente começar a marcar aquilo que é realmente relevante, vamos ver aquilo que é solicitado pela questão. Ele coloca assim, ó, a participação da doadora do óvulo, então estou trabalhando com a doadora do óvulo, tá? Na composição genética do bebê, e lembrando que o bebê contém a informação genética da doadora do óvulo, beleza? Pode ser confirmada pela... Vamos colocar aqui uma situação hipotética que eu acho que vai ficar bem bacana de você entender esse grau de parentesco. Por quê? Porque se você observar na questão com carinho, ele diz o seguinte, voltemos ali para o texto, ele fala, ó, que numa situação de fertilização, certo? A bebê, ou o bebê, enfim, se tornou parente, ela é parente da mãe, da doadora do óvulo e do pai. Se eu estou trabalhando com contexto de DNA, esse parentesco tem um vínculo genético, beleza? Bom, apesar da gente saber que paternidade, maternidade é muito mais abrangente do que só material genético, tá bom, gente? Mas eu estou analisando exclusivamente as informações genéticas. E ele diz o seguinte, que esse bebê contém o DNA das 3 pessoas. Se você observar aqui, o bebezinho, ele contém as informações genéticas dos 3. Aí você chega, Reis, poxa, como é que é possível esse tipo de situação? Gente, olha, vamos imaginar o seguinte, que essa mulher, que eu vou colocar aqui num desenhozinho em vermelho, ela contém o seu óvulo com um núcleo, nenhum problema. Mas imagine que esses pontinhos que eu estou colocando aqui, ó, seja referente às mitocôndrias. Por que eu estou falando isso? Porque o material genético, ele pode ser encontrado não só no núcleo, boa parte dele, obviamente, é nuclear, só que nós encontramos também informações genéticas, DNA, no interior das mitocôndrias. No caso dos vegetais, também no interior dos cloroplastos de uma maneira geral, tá certo? Mas imaginemos que essa mulher de número 1, que eu desenhei em vermelho, contém suas células, seu núcleo, e observe que ele contém aí suas mitocôndrias. Detalhe importante, imagine que ela tem algum tipo de anomalia no seu DNA mitocondrial. Depois eu vou pedir para vocês me ensinarem melhor a escrever, porque a letra do João fica tão bonitinha. O Kelton desenhou até uma mão, tá? Poxa, né? Depois eu quero que vocês me ensinem, tá? Então, voltando para cá. Então, observe, né, que nós vamos encontrar o DNA no núcleo e o DNA mitocondrial. Imagine que essa mulher, de número 1, tá? Ela acaba contendo algum tipo de distúrbio genético no seu DNA mitocondrial. Uma informação importante, gente. No processo de fertilização, o futuro ser, ou seja, o futuro embrião, ele acaba recebendo todas as informações mitocondriais maternas. Regis, por quê? De uma maneira bem simples e objetiva para a gente responder a nossa questão. Imagine que isso aqui é o espermatozoide. Essa aqui é a zona intermediária, isso aqui é a região anterior do espermatozoide, onde nós encontraremos o núcleo, tá? Observe que as mitocôndrias, elas acabam ficando restritas quando trabalhamos com espermatozoide, certo? Na zona intermediária, nessa área aqui. Quando acontece o processo de fertilização, você nota que a tendência é somente a região anterior do espermatozoide, o que popularmente a gente chama de cabeça do espermatozoide, conseguir adentrar no óvulo. Isso quer dizer que todas as mitocôndrias do futuro ser, independente do sexo, ele acaba sendo de origem feminina. Então, entendemos. Observe que no processo de fecundação, todo o material genético mitocondrial tende a ser de origem puramente materna. Se observarmos aí, temos um pequeno problema a solucionar. Por quê? Porque essa garota de número 1 que nós colocamos aí, ela acaba tendo um problema no seu material genético mitocondrial. E se ela tivesse um filho, isso obrigatoriamente seria repassado para o descendente.
solução que poderia ter sido encontrada. Vamos voltar aqui para o nosso desenho para ficar bonitinho. Imagine, ó, que esse indivíduo, ó, é o homem e está aqui o espermatozoide dele. Beleza? Vamos imaginar agora que eu vou encontrar uma doadora do óvulo. Está aqui. Que eu vou chamar de doadora 2. Beleza? Observe que o óvulo dela está intacto. Quando eu digo está intacto, ou seja, não tem nenhum tipo de problema genético, nem mitocondrial, nem nuclear. Então, o que pode ser feito? Simples. Eu vou pegar, olha aqui, ó, o núcleo que contém as informações genéticas da mulher de número 1, beleza? E eu vou utilizar, olha aqui, ó, somente o óvulo anucleado da mulher de número 2. Mas observe que ao utilizarmos este óvulo anucleado, acaba sendo mantido o material genético mitocondrial da mulher de número 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir, olha aqui, ó, o núcleo da mulher de número 1, ou seja, o núcleo do óvulo da mulher de número 1, dentro do óvulo anucleado da mulher de número 2. E depois, o que é que eu vou fazer? Vou fertilizar com esse espermatozoide. Logo, observe que a criança vai conter um material genético nuclear de origem, obviamente, paterna, do doador, obviamente, do espermatozoide. Olha aqui, ó, material genético nuclear de origem materna e da mulher de número 1, mas esse futuro embrião também irá conter, olha aqui, o material genético mitocondrial, olha aqui, ó, da mulher de número 2. Então, se nós fizermos uma análise genética, nós encontraremos DNA do núcleo do indivíduo 1, do homem, certo? Mais o material genético mitocondrial da doadora do óvulo. Então, nesse caso, esse bebê, ele acaba tendo material genético de 3 indivíduos diferentes. Daí é que vem essa questão da nossa brincadeira aí de um DNA, certo? Ou de um bebê que tem DNA de 3 pais. E observe que a pergunta é a seguinte, ó. A participação da doadora dos óvulos, ou seja, desta mulher aqui, certo? O material genético desta doadora do óvulo vai ser encontrado aonde? No DNA mitocondrial, justificando a nossa resposta como sendo a letra B, certo? Deu certo? Foi bom? Show de bola aí. Eu gostei. Viu? Como nem sempre essa questão de 3 pais é o que você estava pensando, viu, meu amigo? Sinta-se à vontade, estou brincando com você. Questão número 3, uma termodinâmicazinha agora para aquecer, né, os nossos ânimos. Muitos motores a combustão são baseados no ciclo de Otto, esquematizado na figura abaixo. Esse ciclo tem 6 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão, descompressão e escape. Assinala a alternativa que apresenta o momento de que etapa para qual etapa, em que o motor vai realizar trabalho sobre os eixos do carro, gerando movimento. Interessante, quando a gente fala do processo de funcionamento de um carro, cujo motor seja um motor a combustão, a gente pode ter, mais comumente, como exemplo, os carros que são movidos a etanol ou então a gasolina, que obedecem a um ciclo chamado de ciclo de Otto. E esse ciclo de Otto, ele é muito interessante no conjunto de etapas que fazem parte dele, né? Pela maneira com que ele vai usufruindo, ou melhor, transformando uma forma de energia em outra forma de energia. Você tem uma queima em algum momento acontecendo daquele combustível que é recebido por lugares bem específicos do motor, que serão os cilindros de combustão. Mas ali, na hora que acontece essa combustão, vai havendo uma liberação de energia térmica, fruto exatamente dessa queima. E eu preciso encontrar uma maneira de essa energia térmica virar aquilo que eu mais almejo num carro, que é trabalho. De modo que isso produza no carro, ou no conjunto de engrenagens ali do motor do carro, o movimento tão esperado, o movimento tão desejado.
Então, mais uma vez, nós estamos diante de um tipo de questão bem característica daquela vibe do Enem, em que você tem que entender direitinho o gráfico que está sendo fornecido. Na questão anterior que a gente fez sobre indução eletromagnética, era uma questão de infográfico, é um tipo de linguagem. Nessa agora já é uma questão de gráfico. Então vamos analisar aqui, etapa por etapa, para a gente conseguir transformar de maneira mais concreta essas palavras e esses esquemas numa coisa que a gente possa realmente visualizar. Tente imaginar o seguinte, para você ter um exemplo concreto. Imagine que você tivesse uma espécie de seringa de injeção sem agulha e fechadinha ali na parte onde a agulha estava encaixada, beleza? Aquilo é um cilindro. Dentro ali da seringa, nós temos aquela borrachinha preta, né, conectada a um bastãozinho de plástico que constitui o que a gente chama de êmbolo ou pistão. Você sabia que dentro de um motor de um carro tem também um sisteminha muito semelhante a esse? Claro que com materiais diferentes, né? Uma seringa ali é de plástico e tudo, e a estrutura de um carro já é feita de uma estrutura metálica, até para suportar os altos níveis de temperatura a que se chega, né, ali dentro do motor do carro. Mas, do mesmo jeito que numa seringa, o êmbolo pode subir ou descer, fazendo com que aquele espaço interno da seringa seja aumentado ou diminuído, lá dentro do motor do carro também, no cilindro de combustão, os pistões também podem ficar nesse movimento de sobe e desce, possibilitando que o interior do cilindro tenha o seu volume aumentado ou diminuído. Então, o que acontece? Nós temos ali, dentro desses cilindros de combustão, uma válvula que é chamada de válvula de admissão, que é a primeira válvula que se abre ali para admitir, receber uma mistura do combustível com o próprio atmosférico. A gente sabe, a gente estuda isso na química, né, nas partes de reações químicas, não, Kelton? Que o oxigênio é um elemento muito importante, né, nas reações de combustão. Então, quando você promove essa mistura do combustível, por exemplo, gasolina, com esse oxigênio, você tem ali uma mistura muito propensa, daqui a pouco, a sofrer o processo de combustão. Então, essa mistura ela é admitida. Ela é a primeira etapa que, no caso do nosso gráfico, constitui esse trechinho que vai do ponto 5 ao ponto 1, certo? De 5 para 1 é onde acontece a admissão. Aí, o que é que ocorre? Quando a gente chega bem ali no ponto 1, essa válvula de admissão que tem ali no cilindro de combustão, ela se fecha. E aí o pistão começa agora a comprimir essa mistura de gasolina com o atmosférico para poder fazer com que aquela mistura fique mais concentrada. Quando eu comprimo, o que é que vai acontecer? O volume dessa mistura vai diminuir, né? Porque a mistura está sendo comprimida e, consequentemente, a pressão ali dentro vai aumentar. Você consegue perceber isso no gráfico? No trechinho que vai aí do ponto 1 até o ponto 2, nós temos exatamente isso acontecendo. Um aumento de pressão acompanhado de uma diminuição de volume. Então, esse é o trecho que chamamos de compressão. Então, veja que duas etapas já foram cumpridas aí. A admissão, que foi de 5 para 1, e agora a compressão de 1 para 2. E aí o curioso é que nesse ponto 2, aquela mistura está bem achatadinha, bem concentradinha ali dentro da câmara de combustão. O que é que está faltando agora? Professor, deixa eu imaginar, eu tenho gasolina misturada com a atmosférico, no qual está presente, então, o elemento oxigênio. Está faltando agora, professor, a gente dá aquele pontapé inicial para ver se esse combustível ele começa a entrar em combustão. E aí agora o momento em que surge o que a gente chama de centelha elétrica, que é produzida por um dispositivo chamado de vela de ignição. A vela de ignição ela é uma bobinazinha que solta uma faísca ali dentro. E na hora que essa faísca é solta, o combustível sofre uma explosão ali dentro. Claro que a gente olha o nome explosão assim, se assusta, nossa, uma explosão. Mas uma explosão não que leva o motor pelos ares, evidentemente, né? Mas uma explosão que vai possibilitar ali serem produzidas forças tão intensas ao ponto de poderem, daqui a pouco, deslocar esse êmbolo, esse pistão. Mas veja que antes disso acontecer, durante esse processo de explosão, você tem uma elevação aí da pressão que está acontecendo de 2 para 3. Você tem ali uma câmara com um volume constante e uma pressão em elevação, 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 a pressão aumentando, mas sob um volume constante.
E chega uma hora que essa pressão fica tão grande, que a gente consegue até pegar o êmbolo e começar a deslocá-lo. E esse é um momento muito importante para a mecânica do automóvel. Porque nesse trecho que vai de 3 para 4, é quando agora esses gases, frutos da combustão e altamente aquecidos, né, eles vão empurrando o êmbolo, de modo a pressão agora ir se aliviando, mas o volume agora ir aumentando. Pode perceber que é o que está acontecendo de 3 para 4. Se você acompanhar o gráfico de 3 para 4, a pressão agora está dando uma aliviada, mas em compensação o volume está aumentando. Está havendo um deslocamento. Nós temos agora um gás aplicando uma pressão contra uma vizinhança e produzindo nisso um deslocamento. Nós temos aí uma realização de trabalho. E esse é um momento essencial para a gente no caso do carro, porque é o momento que aquele maquinário que está lá interligado com a mecânica do motor está recebendo essa energia mecânica para ir movimentando essa estrutura, de modo que aquela substância trabalhante, que é exatamente os gases frutos da combustão, estão realizando trabalho sobre esse conjunto externo e produzindo nele, então, um movimento. Depois, quando a gente chega no ponto 4, então assim já foi a etapa chamada de expansão, quando a gente chega no ponto 4, aí uma outra válvula, chamada de válvula de escape, ela se abre para exatamente pegar essa fumaça, esses gases frutos da combustão e deixá-los escaparem. Então ali começa a haver aquela exaustão desses gases, eles vão saindo e depois esse pistão ele vai cada vez mais deixando esses resquícios saírem, até chegar um momento que, para eliminar o que ainda sobrou ali dentro, você termina com a etapa que vai de 1 para 5. Ou seja, nós temos aí um escape de 4 para 1 e depois de 1 para 5. E aí começamos todo o processo novamente. Poxa, talvez nunca imaginássemos que fosse toda uma logística tão complexa para simplesmente o carro ali, à medida que vai queimando combustível e adquirindo movimento, né? E que complexidade incrível. E assim vai havendo todo esse intercâmbio energético, onde o pistão tem hora que se movimenta de modo a aumentar o volume, tem hora que se movimenta de modo a diminuir o volume, tem hora que o volume não muda, que são essas duas partes verticais, chamadas de isocóricas. A pergunta da questão é de que etapa para qual etapa o motor realiza trabalho sobre os eixos do carro. Se eu falo do motor realizando trabalho sobre os eixos do carro, eu preciso da etapa em que aqueles gases estão empurrando o pistão, estão empurrando o êmbolo. E se estão empurrando, é o gás realizando trabalho sobre o pistão. Então, nesse caso, nós temos aí uma expansão acontecendo. E onde há a expansão? É exatamente na etapa que vai aí de 3 para 4, como nos diz aí a alternativa D de dado. Eu pensei em trazer essa questão para vocês nesse momento de revisão aqui do nosso Arite Está no Ar, inspirado exatamente em uma belíssima questão que certa vez caiu numa das edições do Enem. Foi exatamente sobre esse mesmo ciclo, o ciclo de Otto, só que a pergunta que o Enem fez naquela ocasião era qual era o ponto em que havia a centelha elétrica, que é o ponto 2, né, no caso, como eu expliquei. E essa questão que nós estamos tendo nesse encontro de hoje, ela já faz essa outra pergunta, que é de que etapa para qual etapa o motor realiza trabalho sobre os eixos do carro. Então é exatamente nessa etapa de expansão, em que os gases empurram o pistão e, consequentemente, a estrutura vai sofrendo essa ação ativa, digamos assim, dos gases sobre os eixos, ok? Portanto, alternativa D. Beleza, vamos lá. João, só pegando o teu gancho, esse ciclo de Otto é um ciclo que eu acho bastante interessante, sabe? É fantástico. É um ciclo bacana pra caramba. E eu particularmente gosto muito dele, porque dependendo do combustível que se use, você pode ter uma compressão maior ou uma compressão menor. Perfeito. Aí na química a gente chama isso, João, de octanagem. Uhum. Então, o índice de octanagem que você vê às vezes no jornal, a Petrobras tem um combustível de alta octanagem. O que vai determinar o índice de octanagem de um bom combustível, na realidade, é o percentual de cadeias ramificadas. Uhum. Então, se eu tenho dois compostos, um, digamos, octano, que é o de cadeia linear, que nós chamamos na química orgânica de cadeia normal, e o isooctano, que é o de cadeia ramificada, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Vamos lá. Um de cadeia normal e um de cadeia ramificada,
Os de cadeia normal, eles são mais encostados, menos compactáveis. Então nós vamos dizer que ele tem uma menor capacidade de compressão. Os de cadeia ramificada são mais distantes. Como eles sofrem uma compressão maior, a explosão, o rebote é maior, né? Então, pode cair esse gancho com química orgânica falando de octanagem. Octanagem não tem a ver com a quantidade de octano, é o percentual de combustível ramificado. Octanagem pode estar na gasolina, que o principal componente é o isoctano, mas pode estar no diesel, pode estar no querosene, beleza? Daí entra um processo chamado de isomerização catalítica, que é o que se faz na refinaria de petróleo, né? Que é melhorar a qualidade do petróleo, fazendo reações químicas com catalisadores para aumentar essa octanagem, beleza? Perfeito, massa. Legal, né? Show. Esse ciclo de Otto é um ciclo realmente bastante interessante. Termodinâmica, né, Kelton, sempre é um assunto que integra muito bem, né, as três áreas daí das ciências da natureza. A gente vê termodinâmica realmente dentro da química, dentro da própria biologia, dentro da física, em várias coisas. Você falando muito naquela questão de biologia sobre mitocôndria, a mitocôndria, grosso modo, ela se assemelha muito à essência de uma máquina térmica, né? Todo aquele processo de intercâmbios energéticos, sal de ATP, NADP e tudo mais, reflete muito um sentimento semelhante ao que acontece com o motor de um carro. Energia entrando, outra forma de energia sendo produzida, uma modalidade de energia sendo rejeitada, mas sempre, em qualquer situação, tem uma lei que ela é inquestionável. A gente nunca consegue obter o rendimento 100%. É o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica. Tanto é que é muito comum a gente comparar a mitocôndria como se fosse uma usina energética. Sim. E aí é que entra tudo isso. Para você ter uma ideia, a gente pode dizer que é na mitocôndria que acontece processos de oxidação de moléculas orgânicas e dessa maneira a energia que é molecular, certo, acaba sendo convertida em outras fontes de energia, entre elas energia térmica. Ou seja, um dos motivos pelo qual acontece o aumento da nossa temperatura corporal quando nós fazemos um determinado exercício físico é a necessidade maior de energia a título molecular, ATP. Mas o ato da gente oxidar essas moléculas acaba, obviamente, uma parte delas sendo, entre aspas, desperdiçada na forma térmica, motivo pelo qual a nossa temperatura corporal sobe em atividades físicas e, consequentemente, para controlar a temperatura do corpo, nós começamos a suar. Aí é que entra aquele desprendimento de energia e assim sucessivamente. Show. Regina, isso aí não. Eu acho que vai cair alguma coisa aí de termodinâmica. Olha, não foi por acaso. Eu senti uma energia diferente nessa questão. João, falando nessa história de nesse diálogo. De ciclo que o rendimento não é 100%, né? Interessante. Hoje se fala muito de um negócio chamado de hidrogênio verde, né? Que é muito badalado. Hidrogênio verde nada mais é do que o hidrogênio produzido a partir de uma fonte de energia limpa. O cara pega energia maremotriz, fotovoltaica, eólica, aqui no PECEM, aqui pertinho da gente, né? E transforma essa energia eólica em energia elétrica, né? Tu pega essa energia elétrica, faz a eletrólise da água para produzir o hidrogênio. Quando você queima o hidrogênio, a combustão dele só é água, uma energia limpa. No entanto, o ciclo nunca se fecha, né? Porque eu nunca vou produzir, sabe? Se eu conseguir 100, quilojoules de energia a partir da energia eólica, eu nunca vou conseguir produzir 100 kJ com hidrogênio, né? Sim. Que alguma parte do processo houve dissipação. Então, ter hidrogênio verde é ter um hidrogênio produzido a partir de uma energia limpa, que pode ser eólica, fotovoltaica, maremotriz, etc. Tá? É muito legal, muito bacana esse tema. Gosto muito de termodinâmica. Vamos marcar um aulão de termodinâmica. Pronto, special. Vamos lá. Pessoal, rapidão aqui, questão 6, tá? Vamos agora fazer o negócio andar aqui rapidinho, certo? Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração 30% volume-volume, de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de um baixo volume do larvicida pelo agente de combate a endemias. Para evitar erros na manipulação desse novo larvicida, será fornecido frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído, você marca aí, ó, diluído em água, até que seu volume final seja de 1 litro. Top! Então vamos lá. O larvicida
tem concentração inicial 30%, o cara quer fazer um volume final de 1 litro e a concentração final de 9%. Eu vou montar para te remeter a uma ideia, tá? A concentração inicial é 30%, a concentração final nós queremos 9%, o meu volume final eu quero 1 litro, ou seja, 1000 ml, e eu quero saber qual o volume da solução inicial eu tenho que usar. Ô Kelton, mas por que tu já montou desse jeito? É para te lembrar que quando a questão fala de diluição, é possível fazer essa questão sem a fórmula, mas como nós estamos aí na véspera do Enem, né? Hoje sexta-feira, amanhã tem aulão, domingo já é Enem. Cara, falou diluição, C1V1 igual a C2V2. Ah, Kelton, mas é que eu não gosto de fórmula. Meu povo, nessa altura do campeonato, você não tem que gostar não, você tem que fazer a questão. Procure ganhar tempo. Então, fala de diluição, a saída é C1V1, C2V2. Concentração inicial, 30%. Volume inicial, eu quero saber. Concentração final, nós vimos que é 9%. Volume final, 1000 ml, também conhecido como 1 litro. Se tu calcular isso, o volume da solução inicial deve ser de 300 ml, tá? Sem muita conversa, falou de diluição C1V1, C2V2, você marca aí, item correto, item E. Trocas aqui maravilhosas. Eu estava pensando, o João botou ali um recadinho para o Regis, que essa troca é maravilhosa aí para a preparação de vocês. E eu sei que o programa Ari de Sá vai deixar assim um gostinho de saudade, né, voltado para os conteúdos do Enem. Próxima semana nós estaremos trabalhando conteúdos voltados para a UES. E vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje com a questão de biologia com o professor Regis. É com você, professor. Maravilha. Essa questão de número 9 é uma questão bem interessante. Trabalha com alguns contextos bem atuais, tá? E se você fizer uma análise aí da nossa questãozinha, você vai notar, certo, que a resolução está dentro da logística da própria informação contida no texto, tá? E, obviamente, com os nossos conhecimentos que nós adquirimos, nós responderemos muito facilmente. Quer ver? Vamos lá. Questão de número 9. Ele coloca aí, em 2020, será o ano internacional da saúde vegetal. Olha aí como é bacana. A gente trabalha muito aí com a saúde humana, trabalhamos com a saúde animal e tudo isso, obviamente, é importantíssimo, mas às vezes a gente não lembra da saúde vegetal. Às vezes a gente esquece que o vegetal, apesar de estar, entre aspas, estagnado lá, ele é um ser vivo. E, obviamente, como qualquer ser vivo, ele acaba sendo moldado, digamos assim, a partir da sua saúde, não só, principalmente física, tá? Mas para você ter uma ideia, planta sofre estresse. Tá certo que o estresse do vegetal é muito mais fisiológico, é óbvio, mas vegetal sofre estresse, tá certo? Daí é que vem essa questão da gente pensar um pouco na saúde vegetal. Regis, saúde vegetal, você vai notar que isso acaba por refletir diretamente na produção de recursos de origem vegetal, inclusive dos alimentos que nós consumimos. Então vamos lá. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, declarou em 2020 como o Ano Internacional da Fitossanidade. A data foi proclamada a partir de esforços conjuntos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Olha que bacana, alimentação e agricultura, e o IPPC, tá? A iniciativa destaca a importância da União das Nações para garantir a saúde das plantas, protegendo a biodiversidade e o meio ambiente. Por que eu trouxe esse tema, certo, em relevância para a gente debater? Porque sempre que a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa naquela coisa meio que, como é que eu posso dizer, clássica, padrão, certo? A questão de jogar esgoto na água, questão muito bacana sobre a questão de eutrofizações e tal, que mescla muito as nossas temáticas, magnificação trófica, efeito de bioacumulação, ou seja,
toxinas no meio. A gente pensa muito, pronto, quantas vezes não caiu na nossa prova do Enem aquela questão de jogar resíduos na atmosfera, aí lembramos aquele processo de combustão, certo? Indo em busca, né, não, de fontes alternativas de energia que sejam cada vez mais limpas, certo? Para evitar o acúmulo, aí entra monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de enxofre. Aí quando você pensa em óxido de enxofre, opa, chuva ácida, outro tema que é recorrente entre a gente, né? Ou seja, se você observar, a gente pensa muito naquelas problemáticas bem clássicas. E a gente às vezes esquece da manutenção do bem-estar, vamos dizer assim, do vegetal, que isso pode influenciar diretamente na produção de alimento. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Aí ele coloca o seguinte: além disso, propõe ações que favorecem a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico sustentável. Outro tema que é recorrente aqui no nas nossas provas do Enem. Aí, o Plano de Ação para o Ano Internacional da Fitossanidade prevê a mobilização de governos, indústrias, cientistas e da sociedade civil para incentivar, certo, inovações científicas e reduzir, olha aqui que isso aqui é extremamente importante, reduzir a propagação de pragas e aumentar aqui, nos setores públicos e privados, ações e estratégias permanentes de proteção à biodiversidade. Então, observe que eu estou pensando em metodologias de conter, reduzir a propagação, disseminação de pragas e, ao mesmo tempo, promover o aumento e a manutenção, obviamente, da biodiversidade. Legal? Bacana? Agora vamos ver o que é que nos pergunta. Ah, tem um textinho aqui, né? Que ele coloca assim, ó, segundo o levantamento, o apontamento das pragas e as das plantas prejudicam gravemente as florestas e são responsáveis pela perda de até 40% das culturas alimentares no mundo, certo? A cada ano, causando bilhões de dólares em perda nas colheitas e nas receitas comerciais. Ou seja, observe que tem todo um vínculo também financeiro, que a gente não pode deixar de analisar. Aí ele coloca assim, ó, analise as alternativas a seguir e assinale. Aqui contém fatores que favorecem a manutenção da biodiversidade, ou seja, manutenção da biodiversidade e que garante a saúde dos vegetais. Vou fazer os itens de baixo para cima, tá? Primeiro, o item E. Ele coloca introdução de espécies exóticas. Galera, se eu introduzir uma espécie exótica, essa nova espécie pode causar um grande desequilíbrio ambiental. Motivo? Porque ela pode ocupar nichos que já eram ocupados por outras espécies e, consequentemente, gerar uma série de impactos, exclusões de espécies nativas. Ou seja, será que isso seria interessante para a fitossanidade, como ele é colocado aí no texto? Vamos continuar. Monocultura e plantio de transgênicos. Galera, eu preciso manter aí a minha biodiversidade. Como é que eu vou ampliar e manter a biodiversidade a partir de monocultura? Continuando. Ele coloca aí, controle natural de pragas. Opa, isso aqui é interessante. Porque se nós literalmente controlamos a quantidade de seres que são considerados pragas, eu até brinco muito dizendo assim, né? É curioso, não sei se é por causa do meu viés dentro da ecologia, que nós chegamos no local, nós retiramos a vegetação nativa, expulsamos os indivíduos nativos, plantamos e quando eles retornam, eles são uma praga. Beleza? Eu até brinco muito dizendo que eles não estão nada mais, nada menos do que indo em busca daquilo que é deles por direito. Mas aí é o meu viés ecológico falando, né? Mas vamos voltar para cá, tá? E ele coloca eliminação de polinizadores. Se eu eliminar os polinizadores, como é que eu vou chegar a gerar uma manutenção ou um aumento da variabilidade? Se eu estou impossibilitando o cruzamento entre os seres. Letra B, ele coloca assim, ó, uso de pesticida. Aí, meu amigo, se você observar, quando nós utilizamos pesticidas, a grande maioria deles são meio que inespecíficos. Isso quer dizer o quê? Eles matam aqueles que teoricamente nós queremos e aquele que nós não queremos, inclusive os próprios agentes de polinização, tá certo? Então é óbvio que na lógica, que na lógica, a nossa resposta acaba sendo
A letra A, que fala da conservação dos agentes de polinização, favorecendo a reprodução sexuada, favorecendo aí a manutenção da biodiversidade. E é óbvio, né, que o controle natural de pragas, utilizando literalmente predadores ou parasitas daqueles indivíduos que nós consideramos pragas. Dessa maneira, nós temos um equilíbrio muito mais natural do ambiente, mantendo, como ele diz aí, a questão da fitossanidade. Deu certo, gente? Show! Show! Quero dizer muito obrigada, tá, professores? Acho que foi incrível acompanhar aqui a integração das ciências da natureza nessa aula de hoje. E queria agradecer também a você que acompanhou durante essa semana o programa Ari está no ar. Quero dizer que foi uma alegria acompanhar a revisão do seu segundo dia de provas do Enem, como aqui nesse momento, tá? E queria aqui passar para os professores para uma contribuição final antes de retomar o nosso gabarito da aula de hoje. Professores, é com vocês. Vamos lá, né? Gente, para finalizar aqui nosso momento, né, desejar a vocês uma excelente prova. Sabe, desenvolva no seu coração aquele sentimento importantíssimo nesse momento chamado paz. Cara, fique em paz. Sabe, a prova nunca vai ser mais difícil do que o que você treinou. Então, assim, quem é muito bom é você. Então, cara, vá tranquilo para a prova. Pegue a prova, não vai cair absolutamente nada a mais do que o que você estudou, do que você foi preparado. Se tiver uma questão muito difícil, top. Tu vai errar, mas teu concorrente também erra. Então não vai mudar absolutamente nada no jogo. Então vá tranquilo, vá em paz. Nós não temos a menor dúvida que você está entre a elite pensante da humanidade, entendeu? Não tem ninguém que foi mais bem preparado do que vocês. Então, macho, vá em paz, assim, vai fazer uma excelente prova. Nós não temos a menor dúvida, tá? Valeu, abraço. Show de bola. Adorei aí, rapaz, que palavras. Eu Nossa, aí, Gota treinou. Falou muito Ai, lindo. que bom. Meus amigos, quem me conhece sabe que eu nunca gosto de desejar boa sorte, certo? Eu gosto de dizer boa prova. Sorte com você, né, presente na hora da prova, quem vai precisar são os outros, tá certo? Eu quero que você faça a prova com calma, certo? Com tranquilidade, tá certo? Que a aprovação vai vir. Lembre-se, você já passou, você só não sabe ainda. Tá certo? E a gente só vai comprovar isso na sua aprovação posteriormente, domingo. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Abraço para vocês e muito boa prova. Bem, pessoal, saibam de todo coração que a gente deseja tudo de bom para vocês. Muita tranquilidade, muita serenidade, muita paciência na hora da leitura e atenção, né, de cada questão, para realmente perceber quais são as melhores alternativas a seguir em cada uma das questões, né? Qual é o destaque do comando que a questão está dando. E aí vale sempre lembrar daquela dica que é simples e extraordinariamente eficaz quando a gente vai interpretar uma questão: sublinhar. Como a prova do Enem ela tem um perfil mais textual, né, e ela tem também a questão dos infográficos, gráficos e tabelas, etc. Sempre que tiver alguma informação que te chame a atenção, no ato da própria leitura você já vai destacando. E acredite, você está muito bem preparado. Muito obrigado pela alegria de tê-los, né, como os nossos alunos ao longo desse ano, ao longo dessa caminhada. E que Deus abençoe muito cada um de vocês. Estamos aí na torcida. Depois é só comemorar, se Deus quiser. E avisamos todos vocês no aulão, tá? Não percam o nosso aulão, que vai ser show. Estaremos lá com o Regis, João, Jordana, Tiamares, Ítalo, né? Vasco, todo mundo lá esperando por você, tá bom? Não perca, que vai ser muito bom. E vamos ao gabarito? Questão 1, letra A. Questão 2, letra C. Questão 3, letra D. Questão 4, letra E. Questão 5, letra B. Questão 6, letra D. Questão 7, letra B. Questão 8, letra B. E questão 9, letra A. Mais uma vez eu agradeço, desejo a cada um de vocês uma excelente prova e não se esqueçam, a sua história, a sua trajetória de preparação, que começou lá atrás, no início do desenvolvimento do seu sonho, é sua maior fortaleza, tá? Obrigada pela confiança, beijo grande e boa prova. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar.
Aridiçá, arte e aprovação no vestibular.